dúvidas, o grito de Ochako começa a ressoar nos civis que estão na UA. Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde para falar sobre Boku no Hero Academia e seu capítulo mais recente, o capítulo de número 323, onde eu vou abordar o que eu achei, como foi o que eu gostei, sobre o sumário, sobre as minhas especulações, criando o máximo de contexto possível, porque lembrando, a gente está falando de spoilers, o capítulo não foi lançado oficialmente ainda, a gente não deu com todo o contexto, a gente só vai no que foi disponibilizado no momento atual. Então você tomando ciência da situação, você já dá aquele like maroto para ajudar no meu trabalho aqui no YouTube, para o engajamento aumentar. E se for a sua primeira vez aqui, você se inscreve, porque se você quiser fazer parte da facção dos heróis, os heróis que ainda têm fé que podem criar o símbolo da paz novamente, que a paz pode voltar para a sociedade, você vai se inscrever. Se você é do time do Shigaraki, você só dá like e comenta o que você achou do capítulo. Mas enfim, bora falar sobre esse capítulo? Bora falar! Porque muitos vão pensar, Haru, o que você gostou de tanto do capítulo que você já tá todo fervoroso, caloroso desde o início do vídeo? Acontece que tem mulher, tem wife, 2D, e isso é perfeição, né, meu consagrado? A gente viu finalmente a ideologia, o heroísmo de Ochako em ação. Muitos vão pensar, Haru, mas na Grande Guerra a gente viu, né, ela, Tsuyu e um monte de personagem mostrando o que é ser herói na prática. Sim, beleza, mas lembre da ideologia do que ela quer fazer. Quando um herói estiver sofrendo, quem vai salvar esse herói? Quem vai consolar? Quem vai ajudar? Quem vai ser a salvação desse herói? E agora a Ochako está mostrando seu heroísmo, tomando ciência do que ela havia falado. A gente vê que há muitos protestos, as pessoas não querem o Midoriya. Alguns até engoliram o que o diretor Nezu falou, mas a maioria não concorda, ainda acham um perigo e não querem a presença do Midoriya Boy. E com isso, quando eles iam pra cima do Midoriya, que é mostrado que foi ativado o Danger Sense, mostrando que a malícia e a raiva são o que faz com que essa individualidade seja ativada, ocorre que a gente viu que a Ochako usa da sua individualidade, ela começa a sobrevoar sobre todos porque ela usa flutuar em si mesma, e acontece que com o megafone lá do Present Mic, ela começa a fazer o discurso dela. Ela tá mostrando para a sociedade uma coisa, que eles estão tentando fazer um protesto e expulsar um garoto de 16 anos. Porque é muito fácil, se fosse um herói qualquer, por exemplo, um Endeavor da vida, um Hawks, mas a gente tá falando de um garoto de 16 anos. Não importa se esse garoto é a bomba que o Shigaraki tá atrás. Acontece que esse garoto tem 16 anos e ele praticamente está exausto, fadigado e incansavelmente esteve esse tempo todo fora da UA tentando salvar pessoas, como foi mostrado a personagem do capítulo de número 310 que reconhece o Midoriya agora sem a máscara. É interessante porque antes as pessoas estavam cegas pelo seu egoísmo próprio, digamos que pelo seu desejo. A gente pode compreender a situação, realmente é perigoso, mas acontece que eles esqueceram que eles estão falando de uma criança praticamente, de um adolescente. Então é interessante porque eu acredito que as palavras do Ochako começam a ressoar de uma maneira que todos vão ver que eles estavam tentando expulsar um menino praticamente. E esse menino esteve tentando salvar a todos esse tempo desde o início. Então, sério, esse capítulo foi lindo, eu quero ler o capítulo na íntegra, por conta de que só ver pelo sumário não dá aquela emoção, então esse capítulo em especial eu preciso ler mesmo, porque eu acho que vai ser muito emocionante, vai ser muito bonito, não vai ser um capítulo clichê qualquer de gênero shonen, vai ser um capítulo que vai mostrar a dinâmica da personagem, é o amadurecer, é o desenvolvimento, é a Uraraka brilhando. Esse vai ser o grande momento da Uraraka brilhando. Não vai ser em batalha, vai ser ela mostrando o que é ser um herói, salvando o herói que está em sofrimento. Então se prepara que vai ser lindo. E, ó, cá entre nós, quando Midoriya e a Uraraka ficarem juntinhos, provavelmente o Midoriya vai falar que foi por esse capítulo que ele ficou apaixonado por ela, pelo discurso e por toda a defesa que ela fez. Já tô aí falando do futuro. Mas, enfim, agora vamos para a leitura do sumário e depois a gente faz uma impressão já com conclusões. Então, bora falar sobre os spoilers de Boku no Hero Academia, o capítulo de número 323, que deveria ficar mais conhecido como A Lágrima de Inko surge com o grito de Ochako tentando defender Midoriya. Começando a leitura, vamos logo ao sumário do capítulo de número 323, em que o título é One Step, e em português, né, primeiro passo. Eu até fico curioso em Nihongo como vai ser. Eles podem puxar para um katakana ficando One Step, ou pode ser Hajimari, ou o começo, Tsukato também pode ser. Bom, e no foco aqui, né, a gente vê que primeiro passo é interessante, e teve já uma piadinha lá no Reddit que muitos falaram One Step to Shower, que é um passo para o banho do Midoriya. Então, realmente, foi uma piada muito boa, eu tinha que comentar aqui com vocês. Mas, vamos lá.
O capítulo começa com um flashback dos alunos da diretoria, logo antes de irem atrás de Deku. Rida se lembra da fala do diretor sobre mostrar aos civis a eficiência da UA Barrier, mas acontece que Nezu discorda, dizendo que a questão é maior que isso. Midoriya é atualmente o trunfo dos heróis. Então mantê-lo em um abrigo sem a segurança adequada traria um risco maior para todos. Ele compara o nível de segurança da UA ao da Tartarus, que é a grande prisão, que o All For One escapou. Ele diz que depois dos portões terem sido destruídos pelo Shigaraki no início do ano letivo, ele se esforçou para melhorá-los ainda mais. Agora, a barreira da UA não é só uma barreira, ela faz a UA se mover. Ah, molecada, a gente vai ter Megazord lá no formato do Oromaito, confia! O campus foi dividido em várias áreas e todas elas estão conectadas a dispositivos motorizados, Megazord, parecidos com elevadores, Megazord. Se qualquer sinal de invasão for detectado, todas essas áreas serão transportadas para um abrigo subterrâneo e em seguida poderão seguir por diversas rotas por baixo da terra. Você vê, que praticamente eles jogam os civis do Megazord e os civis vão escapando pelo subterrâneo. Bacana isso, pelo subsolo. Kaminari disse que isso parece coisa de anime mecha. Realmente, é muito mecha isso, Kaminari. E Nezu continua explicando. O subsolo dos arredores da UA foi revestido por 3.000 camadas de placas de metal. Qualquer anormalidade, ao menos de uma delas, já ativa o sistema de segurança e os elevadores. Você vê, se tiver qualquer perigo aí, o sensor vai avisar, o Megazord vai lá nascer. Tô avisando, hein? Continuando a leitura. Além disso, as placas também servem para segurar qualquer vilão que esteja tentando atacar, dando tempo para alunos e civis chegarem no abrigo subterrâneo. Outras escolas de heróis também reforçaram sua segurança e estão conectadas por essas rotas, a Shinketsu sendo uma delas. Tá, fizeram isso, mas não quer dizer que tem o Megazord do Oromaito. Só fizeram a rota de subsolo. Só queria dizer isso aqui. Exclusividade da UA, o Megazord. Então, Koyami, nossa, já tô pensando. O Megazord com o diretor Nezu controlando versus o Gigantamatia. Nossa, vai ser da hora. Mas vamos lá. Então, Koyami comenta que essa coisa das placas parecem especificamente feita para lidar com a individualidade despertada de Shigaraki, que se espalha por outras superfícies. Literalmente, realmente é verdade, concordo com isso. Ele pergunta por que o diretor já tinha começado a montar esse esquema antes mesmo do festival cultural, quando não havia essa informação sobre sua individualidade. Ah, moleque, o que você tá escondendo aí, seu ratão? Agora a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Nezu disse que apenas seguiu sua intuição. Realmente, porque eu não lembro se já foi informado da individualidade do Nezu. Vai que ele vê o futuro. Bom, vamos lá. Mesmo sem nenhuma evidência. Ok, então não tem nada a ver. Ele disse que mesmo algo incompreensível ou desnecessário pode ser o passo faltando para terminar de percorrer um caminho difícil. Voltamos para o presente, com os civis se negando a deixar o Deku entrar. São mostrado a mãe de Midoriya, a mãe do Bakugou, os pais da Jiro e Eri, nos dormitórios com a classe B e o Kouta com uma Ragdoll, todos eles muito preocupados. A Number 13 comenta que algumas pessoas até foram convencidas pelo discurso do Nezu, mas não todas. Continuando a leitura, o nosso querido herói dos fios, o Genisto, interrompe os gritos do Mike e começa a falar com os civis, explicando que os heróis tentaram usar o Deku para atrair os vilões, mas não ocorreu de ser um plano bem sucedido. Ele diz que mesmo Midoriya sendo alvo de Shigaraki, ele também é a maior arma dos heróis. Símbolo da paz futuro. Ele entende que essa não é a situação ideal, mas diz que é a melhor alternativa e pede para que eles deixem Midoriya ficar na UA. Os civis parecem ficar mais irritados ainda, dizendo que o país só está nesse estado porque os heróis falharam. E agora, por terem falhado de novo, querem empurrar a bomba para eles. Enquanto eles gritam, o Danger Sensor de Deku se ativa e ele parece atordoado. Mas antes que eles possam fazer algo, Uraraka pega o megafone do Mike, usa sua individualidade em si mesma e passa por cima de todos em direção ao topo da UA. Uraraka começa seu discurso, confirmando que o Midoriya tem de fato um poder especial. Os civis respondem que é por isso mesmo que ele não pode ficar na UA. Mas a Uraraka diz que ele mesmo já pensou nisso. Ele tentou se afastar e a classe A precisou trazer ele de volta com total força, com todo o elenco, porque senão não iam dar conta. E não iam dar conta mesmo, porque foi discurso no jutsu. Mas ele voltou e tá quase querendo abandonar. Eles estão fazendo de tudo para ele ficar. E com isso, ela continua pedindo por civis olharem bem para o estado de Deku. Como ele ficou depois de ter pego toda a responsabilidade para si, imagem na tela, e ido embora. Tem alguns quadros enfatizando as mãos e pés, parecendo garras.
e os civis ficam chocados enquanto olham para ele. Uraraka diz que Deku é quem mais quer fazer algo para mudar a situação atual e que ele continua agindo pelo bem dos outros, mesmo sabendo que poderia ser atacado a qualquer momento. Inclusive, o frame tá muito bem feito do Midoriya. Sério mesmo, tá de emocionar. Sério, isso aí quando for pra anime eu vou chorar. A mulher gigante que o Midoriya salvou no capítulo 310 aparece e o reconhece. Uraraka continua gritando, dizendo que tem um poder especial não faz o Deku uma pessoa especial. Bakugou surge ao lado de Midoriya, dizendo que os civis continuam desesperados, mesmo com o sistema de segurança. E isso é um exemplo do que ele tinha falado no capítulo passado, de algo que o próprio Midoriya não conseguiria resolver e precisaria deixar na mão dos outros. Vemos então o monólogo interno do Nezu, reconhecendo que dar o primeiro passo é muito difícil, mas ainda assim ele acha que será um passo fundamental para o nascer de um herói que supere o próprio All Might. E assim se conclui o capítulo com o Ochako brilhando e roubando os holofotes, criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, um ótimo capítulo para ser elogiado e aplaudido de Boku no Hero Academia. Não tem como, galera, eu acho que foi o capítulo da waifu de Boku no Hero, né? Vocês sabem que normalmente eu tenho como waifu a Yarozu Momo, ou melhor dizendo, Yarozu Momo, gosto da Jiro, também gosto de outras personagens que eu não vou me recordar o nome, Touga, mas a Ochako, ela é uma das melhores personagens femininas, é uma das personagens que tem mais destaque, por ter, digamos que uma relação meio que romântica com o protagonista, e é interessante por conta da sua ideologia. Muitos questionavam possivelmente a ideologia da Uraraka, e acontece que finalmente tá aí o tapa na cara, digamos que de quem não reconhecia o desenvolvimento e amadurecimento da personagem. Ela, digamos que tem noção da situação atual, ela sabe que ela não pode atrapalhar o Midoriya, digamos que no objetivo dele, então o máximo que ela pode fazer é ficar nos bastidores servindo de suporte e apoio. Ela não pode iniciar um relacionamento com um garoto que quer se tornar o futuro herói dos heróis, o herói que vai superar o All Might. Então, com isso, ela vai estar ao lado do Midoriya não romanticamente, e sim como alguém que vai ser o suporte quando o Midoriya mais precisar. E é interessante porque pouquinho a pouquinho o romance pode surgir, como a gente viu, né? Então, galera, não tem como, gostei desse capítulo, foi muito bom pela personagem da Uraraka, foi um capítulo de desenvolvimento, amadurecimento. Eu acredito que a grande questão que a gente poderia abordar talvez seria em torno do traidor da Yue e sobre o Danger Sense, por conta de que muitos estão questionando o Nezu, as intenções dele, mas eu não acho que ele é o traidor. Seria plausível ele ou alguém da alta patente da Yue ser o traidor realmente, concordo com isso. Porém, eu acho que é mais legal de ser algo relacionado à individualidade dele, a forma como ele é precavido. Porque eu quero que você pense comigo, não teria muito sentido o diretor ser o grande traidor e estar ao lado do Shigaraki. Tudo bem, pode ser que com o tempo se confirme isso, mas a grande questão que eu quero conversar com vocês é que o Danger Sensor se ativou naquele momento que a população queria pegar o Midoriya, o que mostra que é uma individualidade que é ativada quando o Midoriya vai sofrer perigo. Então, muitas vezes uma pessoa pode estar ao lado do Midoriya, não ter hostilidade, mas ter vontade de matá-lo. Parece algo muito contraditório, mas uma pessoa que consegue esconder suas intenções pode passar pelo Danger Sense. Pelo menos é isso que dá a entender, por conta de que os civis demoraram para atacar o Midoriya, o Danger Sense não ia ser ativado, e só quando eles foram para cima que se ativou. Então uma individualidade muito a contra-ataque, queima-roupa, o que mostra que possivelmente algum dos meninos da Yue pode ser o traidor da turma A. Pelo menos é o que eu acredito, dado o fato da individualidade. Ela não se ativa, digamos que, numa situação que pode visar, esse que vai ser o meu inimigo futuramente, esse que é o traidor. Não. Vai se ativar se alguém tiver algo contra o Midoriya, mas e se a pessoa esconder a sua intenção verdadeira? Então essa que é a questão, o Danger Sense se ativou porque a população queria tirar e atacar o Midoriya. Acontece que na Yue eles não queriam atacar, eles estavam tentando conter o Midoriya e fazê-lo retornar. Pode ser algo muito contraditório, porque ambos estavam atacando, mas as intenções eram diferentes, e assim a intenção verdadeira poderia se esconder. Pelo menos é o que eu acredito, você pode discordar com toda a vontade. Mas acredito que é interessante, gurizada e garotada, minhas senhoritas, por conta que foi um ótimo capítulo, e com isso a gente pensa, com um capítulo tão formoso, o que a gente pode esperar do próximo, Haru-senpai? Pelo próximo capítulo de Boku no Hero Academia, eu quero que você tenha noção que possivelmente a gente vai ver a continuação do término do discurso da Ochako, a gente vai ver o Midoriya retornando para Yue, os civis, digamos que tendo noção do que eles falaram, e acontece que, diferente do que ocorreu com o incidente do Shigaraki, eles vão estender a mão para o Midoriya, e dessa vez seria um ótimo paralelo contraste, porque na primeira vez o Shigaraki não teve o apoio da sociedade e ele virou o que ele virou. E dessa vez, mesmo a população não concordando, eles vão estender a mão para o Midoriya, e com isso veremos o mudar da sociedade. Pelo menos é o que eu acho que pode acontecer, para ser um jeito bem emocionante. Pode ser que a gente veja outras cenas, pode ser que o All Might chegue do nada,
Pode ser que a gente veja o Midoriya falando com o pessoal. Deve ser elogiado que o próximo capítulo provavelmente vai ter Midoriya falando com a Inko ou com a mãe do Bakugou. Eu acredito que a gente vai ter um pouquinho de Eri. Foi muito bonita a Eri como Noma. Mostra que esse personagem teve um background mais fundo, um off-screen com a garota. Então é interessante porque a Eri, digamos, tá tendo mais relações. Isso que é bacana e deve ser elogiado. Mas o próximo capítulo mesmo, eu acho que vai ser focado no Midoriya e, digamos, nos personagens principais. Mas eu acho que pode ter algum andar da carruagem, não vai ser tão lento como está sendo. Então vamos ficar ligado que o próximo capítulo vai ser muito bom e tão empolgante e emocionante quanto esse. Então você já sabe, né? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Matar, né?